Olá, príncipes e princesas do papai, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje ainda pegando uma carona em tudo isso que a gente está vivendo por conta do coronavírus. Eu estava refletindo hoje pela manhã e senti a vontade de compartilhar isso com vocês. Na nossa rotina do dia a dia, cheia de função, cheia de demanda, muitas vezes a gente não tem tempo para fazer autoanálise. E aí a gente se vê numa situação de isolamento, de confinamento e que inevitavelmente a nossa mente acaba divagando para coisas que aconteceram no nosso passado ou que têm acontecido ainda no nosso presente, ações nossas ou omissões nossas erradas, ou com nós mesmos na nossa singularidade ou com as pessoas. E isso gera em nós um sentimento de culpa. E aí que tá a minha palavra de hoje, que eu quero compartilhar com vocês, a diferença, não só a diferença técnica, mas a implicação que isso tem nas nossas vidas, da culpa para o arrependimento. A culpa gera na gente um peso, um fardo, uma condenação, uma prisão, uma cadeia. A culpa, mal comparando, é como a gordura em excesso. Quando a gente está mais magrinho e a gente faz uma atividade física, a gente está bem condicionado, a gente está com peso ideal e aí a gente consegue se manter bem. Mas se a gente ganha peso de gordura, aquela mesma atividade que a gente fazia quando estava mais sequinho, se a gente fizer com essa gordura em excesso, a gente acaba cansando mais. Por quê? Porque essa gordura em excesso sobrecarrega o nosso cardiorrespiratório. Da mesma forma acontece com a culpa. A culpa sobrecarrega o nosso emocional e automaticamente, como nós somos uma tríade, corpo, alma e espírito, e essa tríade está interligada, ela acaba sobrecarregando também o nosso físico e o nosso espiritual. Essa culpa, ela muitas vezes gera paralisação, ou se ela não te paralisa, ela te faz andar mais devagar, caminhar mais devagar. Ela gera incômodo e não é uma boa coisa. E Jesus, ele nos chamou não para ter culpa, mas para se arrepender. Porque o arrependimento é justamente o contrário da culpa. O arrependimento é libertador. A palavra diz: arrependei-vos enquanto é tempo. E o que o arrependimento difere da culpa? A culpa, muitas vezes, apesar da gente sentir, e por que a gente sente? Porque, mesmo que a gente tente nos enganar, a gente tem o que a gente chama fenômeno RAM, que é o registro automático da memória. Então, tudo fica armazenado aqui, no nosso inconsciente. Tá lá armazenado. Então, ainda que você não assuma aquele seu erro por ação ou por omissão, ele tá lá registrado na tua mente. E aí que gera a culpa. E aí que gera o peso. Porque não obstante você negar isso ou tentar transferir isso para pessoas, lá no teu inconsciente, você sabe que não é aquilo. Então, a diferença entre a culpa e o arrependimento é justamente no reconhecimento. Quando você toma a decisão de reconhecer aquilo e de bater no peito e dizer que errou, você está iniciando o processo do arrependimento. Quando você... E aí eu tenho um vídeo, inclusive, que fala sobre isso, e o nome do vídeo é O Poder da Confissão. Depois, se você quiser, você vai lá no canal, dá uma olhadinha nesse vídeo. Quando você inicia esse processo de reconhecimento, aí você se joga nos pés do Senhor para pedir perdão. Um perdão que só pode ser liberado por Ele. E aí depois você parte para as outras coisas, para você reparar com as pessoas, as arestas com as pessoas que você errou. E por último, você gera um comprometimento com você mesmo em não reincidir naquela atitude. Então, o arrependimento, ele implica em reconhecimento,
em pedir perdão, em confissão e em você se comprometer, se esforçar e não fazer aquilo. A culpa, ela implica em só sentir. Ela implica em você tá nesse processo de negação e de transferência de responsabilidade para as pessoas. E Deus nos chama ao arrependimento. Deus nos chama à liberdade. Nós somos livres em Cristo Jesus. E por que a gente obedece a palavra? Porque a gente entende que Deus nos conhece mais que nós mesmos. A gente entende que Ele é soberano, onipotente, onipresente, onisciente, que conhece passado, presente e porvir. E a gente entende que Ele é um Deus amoroso e que Ele quer o melhor para nós. Existe um texto bíblico que diz: se nossos pais terrenos, que são imperfeitos, que são humanos, sabem dar bons presentes aos filhos, muito mais o nosso Pai Celestial, que é perfeito e que conhece todas as coisas. Então, minha gente, Deus nos chama não para sentir culpa, mas para sermos livres nele. Como a palavra diz, durante muito tempo eu não compreendia isso na prática e hoje eu consigo compreender. Ele diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque você não pode apagar o teu passado, o que você fez de errado. Portanto, existe sim as consequências daquilo que você fez ou daquilo que você não fez. Porém, quando você está em Cristo Jesus, essa consequência ela é amenizada, ela fica mais leve. Enquanto quando você está fora disso, quando você está só sentindo culpa, aquilo é pesado e aquilo cada vez mais vai te afundando. Você vai afundando no seu próprio sentimento. Então, gente, a minha palavra de hoje para você é essa: não se sinta culpado, transforme a culpa em arrependimento e venha viver uma vida de liberdade em Cristo Jesus. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.